Agora, doutora, o mais polêmica. Vambora. Eu gosto da polêmica. Adoro. Até Eu porque gosto. quando tem uma pessoa do seu calibre aqui que pode ajudar a entender Porra, muito legal. certos conflitos. Porra, o calibre, porra! Pois é, falou calibre, eu já pensei Já na pensou rola no fina, tamanho? rola grossa. Eu acho legal falar. Eu acho que não é de hoje, mas a sexualização nas músicas infantil, ela a cada dia ela avança mais. Sim. Ah, não é de hoje, né? Mas, Enquanto enfim. isso, quanto isso atrapalha, como é que você vê esse cenário, essas músicas? Tô velho, posso estar, mas eu acho que estamos, do tipo, senta, senta, senta novinha, Quica, senta quica, novinha, quica, roça, roça, quica, roça. E eu vejo a Não, molecada. pega no pau e música. E não é de hoje, pega- né? Tem, né? tem. Lembra da boquinha da garrafa? Não é de hoje. Sim, sim. É que era mais de boinha, assim, Era não mais tinha sutil. tanto, né? Eu acho que a molecadinha tá consumindo um sexo muito, né? Ah, mas cara, não é só música. Moleque Não, é abre, cultura, é moleque cultura. abre isso aqui, ele vê o que ele quiser. Não, bola, mas não é isso. Ele vê o que ele quer. Ele cara. vê através É. do coleguinha, mas é uma outra Mas coisa. não interessa, mas ele vê. O que eu tô dizendo. Ele sabe site pornô. Não, o que eu tô, Sabe. Ele não, sabe a porra toda. Tudo velho. bem, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando quando o sexo atinge indivíduos que ainda não sabem o que é, mas no inconsciente dele, ele já tá fazendo movimentos sexuais. Ah, perfeito. Sim, Você sim. entende o que eu tô falando? Sem saber. Não é. Sim. Eu não tô falando Ele lógico já tá que fazendo acesso. sem saber. Exatamente. O quanto isso é prejudicial ou não? Como é que você, como especialista, vê esse sexismo precoce na sociedade? Vamos lá. Eu acho que mais uma vez a gente traz a responsabilidade aí para os pais. Os pais hoje em dia, a geração de mães e pais hoje ainda tem muito medo de falar de sexo com os filhos. E quando você Ainda é um não ainda é um tabuzinho. Ainda é um tabuzérrimo. É mesmo? É um tabuzaço. E aí eu tenho várias mulheres que me seguem. Dos seus 30 anos, mulheres novas, mães. E aí a criança tá lá com 5, 6, 7 anos, mulheres de 35 anos, com os filhos já de 10 anos de idade, e elas desesperadas de como é que eu vou falar isso com a minha filha? Não, não pode. Como é que eu vou falar isso com o meu filho? Nossa, mas isso Use é o pai dele que camisinha, tem que conversar com ele. E não tem isso. Quem tá dentro de casa é que tem que educar. É o pai e a mãe. Não é responsabilidade nem do pai nem da mãe. É responsabilidade dos dois. E como é que conversa? Gente, conversar de sexo com a criança é a coisa mais natural do mundo. Por quê? A criança vai te perguntar. Vou te dar um exemplo real. Eu falo que eu tenho um filho de 6 e um de 10. Perfeito. Né? Essa semana, Mateuzinho, 6 aninhos de idade. Tava no banheiro, aí ele fez o pipizinho dele, falei, antes de dar descarga, eu falei, não, mamãe vai fazer um pipi também. Aí fiz o meu xixi, aí ele falou assim, olhou pra mim, ficou olhando e falou, mamãe, por que eu faço xixi em pé e você faz xixi sentada? Eu falei, filho, porque você tem um piu-piu. E aí você consegue botar o piu-piu pra fora e fazer. A mamãe não tem piu-piu. E aí mostrei a genitália pro menino. Eu já tava lá no banheiro com ele mesmo. Falei, viu que a mamãe não tem piu-piu? A mamãe tem um buraquinho. Então a mamãe tem que sentar pra poder fazer o xixi sentado. Entendeu? Ele, tá. 6 anos. Tá ótimo. Não tem que falar nomes, especificações e falar do canal da uretra que tem no menino 12 centímetros e que na mulher é um canal interno que fica dentro da vulva, perto da região. Não precisa dessa explicação anatômica para a criança. Mas ele teve a informação de uma forma natural, sem um tabu. Se eu viro pro menino e falar, menino, isso lá é pergunta que se passa pra sua mãe, veste logo sua roupa, sai daqui. Acabou. Eu bloqueei. Eu já passei para ele a mensagem de que esse assunto eu não posso conversar com a minha mamãe. É tabu. É um tabu. Então, se eu não posso falar com a minha mamãe, esse assunto é errado. Não Aí, vou quando perguntar nunca mais. Nunca mais. Que a mamãe vai ficar brava comigo e eu não posso falar disso com a mãe. Aí a criança vai virando adolescente e ela vai iniciar a vida sexual. E pais e mães, não se iludam achando que seus filhos não vão transar, porque você transou e eles vão transar também. Claro. O recado tá dado. E aí, não é que o menino não vai transar, ele vai. Só que é muito melhor ele fazer isso sabendo com responsabilidade. Já existem vários estudos que dizem que quanto mais você dá educação sexual para a criança, mais tardiamente ele inicia a vida sexual. E eu tiro isso pelo exemplo dos meus filhos mais velhos, os adolescentes. Da turminha deles, eles foram que iniciaram a sexualidade mais tardiamente. Isso aí que ele te contou, né? Não, mas a gente sempre conversou. Então foi por volta dos 16, 17 anos. Enquanto os coleguinhas, com 15 anos, Já 14 anos, já começaram. estavam fazendo as coisas.
Só que o que acontece? Eles tinham o conhecimento. Então, como ele tem o conhecimento, ele não tem a curiosidade. Ah, mas eu já sei como é que é. Tanto é que todos os colegas iam lá para casa para conversar comigo. Entendi. Eu só perguntava, sua mãe Sim. sabe que você tá aqui? Porque eu não tenho problema nenhum de conversar. Mas se há um Não, porque ele adolescente... é capaz da mãe ficar brava com você, né? Exatamente. Então eu falava, sua mãe sabe que você está aqui? Posso conversar? E ligava para as mães, falava, tem certeza? Ela, pode, por favor, conversa com ele. pra mim." Melhor, porque a mãe não tinha manha de... Exatamente. Então eu não tenho problema nenhum. E eu acho que tem que ser conversado com as crianças e Sim, com os sim, adolescentes. Mas eu preciso de uma autorização ali daquela mãe. Né? Se está dentro da minha casa, é diferente. Claro. Porque foi bem o que você falou. Na minha época, a gente tinha que descobrir sozinho. Era o jornaleiro que Foi, contava. exatamente. Jornaleiro, né, Jornaleiro, ou o nego do posto. Ô, moleque! Sei lá. Ó. Mas você tinha Chegou que... essa na minha revista época, aqui. ó o quê? E revista mostrava metade do seio, Era. filho. Não tinha... Não tinha nada. Era um... E a gente já ficava enlouquecido, Era a cara. mesma revistinha para quadra inteira, Pra que quadra passava inteira, na... O último que exatamente. pegava as páginas estava A grudada já uma na tudo, outra. não conseguia abrir nada. Mas tinha que descobrir sozinho. Sozinho. Que é o que você falou, não se conversava disso. Era meio um bagulho proibido. Ainda é, né? Ainda não, mas é, eu tô mas falando, tá ficando doutora... mais fácil. Mas o que eu quero chegar à conclusão é que quando você conversa, você aborda e você dá a liberdade para a criança conversar, ela vai perdendo a curiosidade. A curiosidade no sentido da curiosidade por ser algo errado, entendeu? Vou assistir esse negócio aqui escondido aqui. Ela vai perdendo isso daí. Então, acho que o primeiro passo é a gente conversar dentro de casa. Perfeito. Agora, com relação à sexualização aí, às músicas... A eu acho- cultura, eu a tô falando da cultura. Cultura é uma coisa muito geral. Então, assim, dentro da minha casa, é uma criação, na casa de fulano é outra criação, na casa de ciclano é outra criação. E para alguns pais está tudo bem, para outros pais está muito errado. Eu tenho, assim, algum receio em como que essa criança, que com 7, 8, 9 anos está lá se esfregando a boquinha do não sei o quê, quando ela fizer 12, 13 anos, que aí a mãe vai falar assim, não pode transar. Ela fala assim, mas como é que não pode? Se antes podia, agora não pode. Antes eu porra é podia essa? roçar lá e dançar É. e me equilibrar e me requebrar todinha, aí agora com 12, 13 anos já não pode mais. Tô confusa. Ah, então agora com 12, 13 anos, que é a idade da rebeldia, e a gente sabe disso, vou fazer só pra ir contra a mamãe aqui, agora que eu Aí vou acaba fazer mesmo. engravidando, acaba fazendo Entendeu? merda. Mas essa dúvida é cultural, porque essas dancinhas de celular, a molecadinha tá toda já sensualizada, bicho. Sim. As músicas, Tá elas muito já mais vêm... precoce. Era isso mesmo. Então, mas é cultural. E aí, o que a gente pode fazer como pai e como mãe, né? A gente pode ir ali realmente explicar para o filho, falar, olha, filho, quando você estiver aqui com... Vamos supor que aconteça. Então tá, com seus amiguinhos aqui, pode... até ele ter um senso de pertencimento ali junto com os colegas. Mas dentro de casa, não. Ou na escola, não. Então, acho que isso vai muito do limite de cada pai e de cada mãe. Não, eu entendo que é o limite do pai, é o limite da mãe, ok, super, né? Já falamos também dessa sociedade Sim. também que tá muito separada e também aí já vai complicando um pouco mais o teu filtro. O que eu tô preocupado é observando o macro e falar, caramba, as danças estão extremamente sensualizadas, a música está totalmente sensualizada, o hype, né? O que está rolando agora. Eu vejo nesses nesses momentos de danças, você fala, mano, tem 8 anos, 9 anos, você fala, cara, E não, já tá. menino, menina, são movimentos já que você fala, porra, cara, entendeu? É porque muitas vezes a criança com 8, 9 anos, ela não tem essa visão que a gente tem. Ela não vai ter essa maldade. Ela tá fazendo só porque os Pra coleguinhas copiar. estão fazendo. Mas Tá fazendo aí- pra copiar. Mas não tem a visão dessa sexualidade. Ele não tem essa sexualização. Mas essa é a minha pergunta. Isso atrapalha? O que é isso? Como é que a gente pode... É o copia-cola. O Eu coleguinha sei, tá mas fazendo, eu vou isso fazer junto. também. Mas isso influencia numa sexualização precoce em outros sentidos? Ou não tem nada a ver, ou eu tô viajando? Essa aqui é a pergunta. Entendi. Eu acho que a gente ainda precisa esperar um pouco para ver como que vai ser esse comportamento aí, né, dessa criança e desse adolescente aí mais para frente. Eu, por exemplo, aí de termo científico, tá? Ainda não li nenhum estudo que fale a respeito desse assunto, dessa alteração desse comportamento. Mesmo porque a gente vem falando de um estudo que ele vai ser um estudo o quê? Longitudinal. Então ele tem que pegar uma faixa etária aí. Esperar mais pra frente. Mais pra frente, para ver como que vai ser esse comportamento dessa criança que agora tem 8, quando ela tiver com 18,
como que vai ser. Então ainda não deu nem tempo de, cientificamente falando, ter um estudo sobre isso daí. Ou se tem, eu ainda não cheguei a ter acesso a essa informação. Você vê os moleques ficar toma. Direto, entendeu? Mas o que a Só que cara às falou, vezes só que eles não não sabe sabem o que é. Ele tá cantando a porra da música. Ele tá. E pra criança E toma, ali, e ou toma, adolescente, o que que acontece? É o senso de pertencimento. Porque ele tem que pertencer àquele grupo daqueles coleguinhas. E se ele não fizer aquilo, ele é o excluído. Aí daqui a pouco vai sofrer um bullying. Ele é o bunda mole. Exatamente. Ele é o cuzão. Não significa que ele tem essa sexualidade aflorada só porque está fazendo esses movimentos. Eu acredito que na maioria das vezes eles estão repetindo sem fazer a menor ideia do que estão repetindo. E isso não... então, eu sei exatamente. São inocentes, são HDs novos. A cultura vem como se fosse um mormaço. Você não vê... Certo? Março. Você não vê ali, mas... Uma queima. Exatamente. Uma queima. Essa é a minha preocupação. Não sou da área. Tô te perguntando isso porque é uma coisa que eu tô meio assustado, doutora. Tô bem assustado. E eu entendo a sua preocupação aí, mas precisamos aguardar. Eu acho que seria mais um posicionamento mesmo atual aí na questão de pais e mães de explicar, não de proibir, entendeu? Mas no sentido de explicar e de dar outras atividades. E deixa fazer os toma-toma? Foi como eu falei, dar outras atividades ali para criança, para poder... Mas eles estão fazendo aquilo, Mas eles doutora. não estão fazendo só isso daí, não. Eles fazem outras coisas também. Eles são extremamente criativos. A criatividade... E engraçado isso, né? A energia sexual é a energia da criatividade. Quando a gente estuda, por exemplo, a medicina oriental, que a gente trabalha no pompoarismo. Se for trabalhar o pompoarismo, você vai trabalhando ali os exercícios da musculatura pélvica. Perfeito. O aperta e solta ali embaixo. Você vai trabalhando a energia da sexualidade, que é a energia da criatividade. Eu já cheguei a conversar com amigos, por exemplo, que eles falaram assim, na época que eu não estava transando, eu estava com bloqueio criativo, trabalhava com marketing, por exemplo, eu estava com bloqueio criativo, comecei a namorar, voltei a transar, acabou o bloqueio. Por quê? A energia da criatividade é a energia da nossa sexualidade. E quando você não trabalha essa energia, ela precisa ir dissipando para alguma área. Então você tem que jogar essa energia para alguma coisa. E as crianças, elas são extremamente criativas. As crianças, Freud já falava pra gente que a gente tem a fase oral, anal, todas elas, desde pequenininho, desde bebezinho. Então o sexo, ele faz parte da nossa vida. A gente não tem como dissociar a sexualidade da nossa vida. Sim. A gente só precisa aprender a respeitá-la, entendê-la e direcioná-la. Esse é o grande mote. E você tem algum curso, alguma coisa que possa ajudar pais a entender isso? Porque é uma boa... É de se pensar, né? Opa, é de se... Eu tenho um curso para muita coisa. Mas isso seria muito... Mas esse daí eu não tenho ainda. Ainda. Gostei da ideia, eu não tenho esse daí porque ainda. realmente preocupa. Não por eu ser careta, não é nada disso. É uma questão de falar, porra, tá um pouco. Tá exagerado. Porque antigamente era proibidão, né, Bola? Era uma Proibidão. coisa... Agora está aqui à disposição, porra, entendeu? Muito fácil. E penetra de uma maneira que você fala, porra... Muito no migué, sabe? A coisa vai fluindo. A hora que você vê... Não, já foi. É natural você falar, olha, que filho das putas. Mas é mesmo. Entendeu? É isso que me incomoda. Mais um motivo pra gente orientar. Para que ele tenha o discernimento do que é certo e do que é errado. Perguntar o que é o toma-toma? Para uma criança de 9 anos, você pode... Ele vai te perguntar. Não, mas você espera ele perguntar ou você pergunta? Se você tá vendo que a criança tá escutando aquelas músicas, fala assim, filho, se você tá com a curiosidade, fala, filho, você sabe o que tá dizendo a letra dessa música? Não. Então por que você tá escutando? Pergunta para ele. Ele pode te surpreender com a resposta. Sim. Entendeu? Tenta entender o que tá acontecendo na cabecinha da criança. Mas não fala que aquilo é errado, que essa criança vai crescer. Aí que vai gostar. Sim, sim. Não é que ela vai Tudo gostar, que é é porque ela vai proibido. crescer e ela vai ter que fazer aquilo ali. Se ela escutou que é errado, vai que você cria um bloqueio ali. E não é, sexo é natural. Não tô falando da gente incentivar a criança a fazer as danças do toma-toma. Não é isso. Mas se ele tá fazendo, por que você não pergunta? Tá. Vou dar um exemplo real. Da semana passada. O do xixi foi essa semana, o outro foi semana passada. Meu filho de 10 anos. Do nada, a gente estava tomando banho também, ou eu estava escovando o dente, sei lá o que que era. Ele chegou assim e falou assim, mamãe, eu sou virgem? Respirei fundo. Que a gente dá aquela respirada. Eu falei, como assim, filho? Aí ele, do signo.
Falei, não sei, vamos procurar aqui no Google, que a mamãe não entende nada de signo aqui. Lá vai eu perguntar, ver o que era, porque eu não entendo nada de O dia que signo ele mesmo, nasceu, não. tudo direitinho. O dia que nasceu. Mas olha só, por quê? Porque no YouTube ele estava assistindo outro dia com a prima dele as casas de cada signo, as cores de cada signo. Ele ficou com aquilo e aí na ele cabeça. não sabia se ele era virgem ou libra, porque Aham, aquele negócio ali no canceriano. finalzinho, porque a priminha dele é com 2 dias de diferença dele, e ela, eu sou libra, então você é virgem. Aí ele veio assim, agora você já pensou, você falou, que isso, menino? Por que Como? você tá falando que Pode é virgem? virgem, é. Por que que tu Ele disse ia eu- pegar Pronto. horóscopofobia. Não, Entendeu? ele... Mas Isso é isso aconteceu mesmo. na minha casa, semana passada. Eu tenho o hábito de falar Então a assim. gente devolve para a criança. A melhor Sim, forma é devolve devolve. para a pergunta. Onde que você ouviu essa palavra, filho? Ah, foi numa música. Ah, e o que mais que a música dizia? E deixa ele contextualizar. Até Depois você você entender. vem, exato. Aí depois você vem por cima e Legal. arremata aquela situação. Agora não mete logo na cara do menino. Que pergunta é essa? Tá. Por que você está perguntando isso? O que você andou fazendo na rua? Pronto. Você já deu aquele bloqueio ali pra criança. E aí, amor, pra ir pra vida adulta e desconstruir isso daí, dá um trabalho. É. Por exemplo, Eu tenho essa coisa alunas, de perguntar mesmo. Então, eu tenho alunas que elas têm vaginismo por conta de criação de pai e Que mãe. diabo é vaginismo? Vaginismo é quando a mulher ela tem uma contração involuntária da musculatura vaginal na hora, qualquer coisa que encosta. Então, na hora que o dedo chega, a vagina contrai. O pênis chega, a vagina contrai. Ela vai fazer um exame médico, um exame Ora, a ginecológico. boca chega, né, negócio contrário. Aperta e é extremamente doloroso. É involuntário. Entendi. Aí vou dar. É involuntário. Verbaliza, carioca. Ela falou que não. Pô, dá A pra avó só, não aperta- a avó dá não pra aperta, suas não. alunas, dá pra suas alunas. A avó é bem abertinha. O que acontece? Essa mulher, ela precisa aprender a relaxar essa musculatura. Quando a gente trabalha com pompoarismo, eu trabalho com a força do músculo. Então, eu aprendo tanto a apertar e a contrair, fazer umas gracinhas diferentes, como eu aprendo também a relaxar essa musculatura na hora que precisa. Então, a maioria das pessoas fala assim, quando faz o pompoarismo fica mais apertadinha, né? Quando você quer. Na hora que você quer relaxar a musculatura, você tem o controle Perfeito. sobre essa Você musculatura. acaba tendo essa Exato. Só Só que você na domina questão, o... você domina. Só que na questão do vaginismo tem toda uma questão física e uma questão emocional. Então o físico ele contrai. Então eu trabalhei a musculatura como fisioterapeuta, eu estou trabalhando o músculo, mas a gente precisa trabalhar a cabeça, que geralmente foi um trauma. Então foram meninas que passaram a vida inteira assim, ó, falando: tira a mão daí, é errado, é feio, é pecado, mexe, não sei o quê, mexe, é. esse negócio é demoníaco. E aí que a pessoa, quando Porra, fica adulta, porra. agora é lindo, é maravilhoso. Do nada virou uma chavinha aqui dentro. Não é assim. Não é assim, é. Então, o sexo tem que ser conversado desde sempre. E com naturalidade. E o que você falou do